As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos e mais uma vez damos início ao programa Independente, atualizando você sobre os fatos relevantes das últimas 24 horas, os temas que serão debate aqui, né? Temos muita informação hoje, inclusive nós falamos ontem sobre a reabertura do Parque das Feiras de Toritama e hoje fechou. Houve uma ação, ali um pedido da Polícia Militar de Pernambuco, a pedido do governo do estado, acho que é a mando, na verdade, do governo do estado, e o Parque das Feiras de Toritama fechou. Então, daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso, repercute essas e outras informações dentro desse programa. A gente lembra que a partir de agora você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Vem novidade por aí no Santa Cruz Online logo, logo. Estamos ao vivo também pela fanpage Blog do Ney Lima, Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una. Estamos ao vivo pelas páginas da Rádio Nova FM em Fazenda Nova e Estação Notícias TV em Brejo da Madre de Deus. Ao vivo também pela fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Agreste Atitude em Taquaritinga do Norte, Rede Nordeste de Pernambuco, página da Rede Nordeste em Cachoeirinha, página da Vale FM no Facebook e pelas ondas do rádio. Você nos ouve nesse momento pela potente Vale FM e pela rádio Toritama FM. Assim a gente dá início a mais um programa. Tem como mostrar Ralf arrumando o cabelo ali? Ele já mudou. O nosso time está completo hoje. Boa noite, Ralf, Manassés e Luciano. Boa noite, Ralf. Boa noite, Manassés. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf, Luciano. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria arrumar meu cabelo também, Ney. Vou arrumar aqui. Ralf deu tempo para arrumar o dele. Não tem cabelo. Eu vi você uma vez. Não precisa você também explorar esse ponto. É bom por uma questão de humanidade a gente deixando o Luciano arrumar o cabelo dele, porque em breve isso não será. Não será possível. Era para adiantar a pauta. Por favor, vamos adiantar a pauta que o assunto começou a ficar chato. É uma questão de humanidade. Manassés até agora não tinha entrado no assunto também, entrou no assunto. Era para ter uma chato. câmera por trás, certo? Quem encontrar o Luciano pessoalmente, observe desse lado aqui. Ficou chato o assunto, adianta a pauta. Encontrar ele na rua por favor, avança aí a pauta. Quem encontrar o Luciano na rua, lembre de observar assim, desse lado aqui. É verdade. Caberia bem um quipá. Seria um excelente judeu. Verdade. Ou se não o Papa, né? Manassés, eu tava até agora confiando em você, mas... Teriam outra utilidade o kipá. Olha, nosso time está completo hoje porque nós vamos estender aqui o debate em torno dos assuntos desse final de semana, do que aconteceu ontem e do que acontece hoje. E para começar, início da tarde de hoje, o Shopping Center Parque das Feiras de Toritama, assim a nomenclatura, voltou a ser fechado após uma determinação do governo do estado. Viaturas do 1º BIESP da Polícia Militar acompanharam o cumprimento da determinação. Os lojistas que comercializavam tiveram que baixar as portas em todo o complexo do centro de compras rapidamente. No momento do fechamento, o síndico do Parque das Feiras, Camilo Brito, que esteve ao vivo conosco ontem, se pronunciou para os lojistas e afirmou que o ato ocorreu após ciúme dos vizinhos. Essa foi a colocação. Vamos trazer então o vídeo, né, divulgado aí com o pronunciamento do Camilo Brito. O Parque das Feiras abriu ontem, mas hoje recebemos aqui nas zonas limitadas
Sargento Joás e Sargento Gil. Pessoas de bem, mas que estão aqui só recebendo ordem. E a ordem que o governo do estado deu foi fechar o Parque das Feiras, fechar o shopping center do Parque das Feiras. Isso para mim é uma arbitrariedade. O shopping está seguindo o decreto, está seguindo todas as normas, botamos álcool gel, botamos máscara, botamos tudo. E nós somos shopping. Então, estamos seguindo o decreto. Infelizmente, o ciúme dos vizinhos fizeram muitas ligações para o governo do estado, fizeram muitos pedidos políticos para fecharem o Parque das Feiras. Os vizinhos estão se incomodando com a gente. Os vizinhos não querem ver a gente crescer. A gente está incomodando. Tanto é que ninguém pediu para fechar o polo do Caruaru, o polo comercial. E é o mesmo princípio. Pelo contrário, eu não sei nem se lá tem um shopping center como estatuto. O nosso é shopping. Mas o polo está aberto e ninguém pediu para fechar. Mas só que nós incomodamos. Nós estamos incomodando os vizinhos. Eles estão vendo a gente crescer. A gente trazer novos lojistas, a gente trazer mix e a gente trazer cada vez mais clientes. Nós vamos continuar com esse crescimento. Infelizmente, hoje, vamos ir novamente pedir desculpa a todos os lojistas. Vocês, lojistas que estão aqui acompanhando, me desculpem, mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Nós vamos fazer o melhor empreendimento de compras do Brasil. Vamos conseguir. Abraço aí a todos. Muito bem, nós acompanhamos então as imagens que foram divulgadas nas redes sociais, não é isso, do Camilo Brito, que falou conosco ontem aqui. Ontem nós tratamos desse assunto com outro cenário, né, o Parque das Feiras aberto. Falamos com o Camilo Brito, ao vivo no programa. Ouvimos depois o prefeito Edson Vieira em relação à situação das feiras em Santa Cruz do Capibaribe. E agora a gente para um pouquinho, né, da pauta para falar sobre o assunto, certo? Entre os nossos debatedores aqui. Inclusive, quando se ouve aí falar de vizinhos, né, a gente deduz que o Camilo esteja se referindo ao Moda Center, à Feira de Caruaru, aos outros polos, né, aos outros centros de compras. Já que os vizinhos do Parque das Feiras, que são as lojas, acredito que eles estavam funcionando normalmente em Toritama. Ney, observando a fala do Camilo Brito, com todo respeito à colocação que foi feita por ele, mas me parece mais um discurso político do ponto de vista de justificar para os empreendedores de aquele polo, porque houve, na verdade, um descumprimento da recomendação, né? Vale dizer que o início dessa recomendação ela se deu lá em meados de março, quando a Procuradoria-Geral de Justiça ela recomendou ao Estado que fizesse a suspensão das atividades das feiras de negócios e cita taxativamente as cidades de Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. A interpretação talvez que foi feita pelo Camilo Brito é a interpretação de shopping, não observou o aspecto bem peculiar, Ralph e Manassés, do que diz o decreto. Os decretos que tratam das atividades, ele diz especificamente o que é o shopping center, se referindo à cidade do Recife, os demais shoppings com esse perfil, mas é uma questão específica de citar as feiras de negócios de Santa Cruz, Caruaru e Toritama. Luciano, me permita rapidinho. Pois não. Eu li o artigo 10 do decreto ontem aqui, na entrevista com o Camilo Brito, que traz esse aspecto que você está falando aí, né, que o decreto vai tratar Santa Cruz, Caruaru e Toritama, as feiras desses três municípios, de uma maneira isolada lá no decreto 10. Ele disse que a assessoria jurídica dele não entende dessa maneira. E colocou um argumento que, para mim, pode não ter sido convincente para o governo do Estado, mas é um argumento que deve ser, pelo menos, verificado, que, na razão social da empresa dele, está dizendo que o Parque da Feira de Toritama é um shopping center. Né? Então, é preciso se enxergar isso também. Mas acredito que fico com o artigo 10 do decreto do governo do Estado, certo? Porque é uma questão muito específica essas três cidades do polo de confecções. Eu também perguntaria a vocês isso, se a constituição da empresa dele não acoberta ele nesse sentido. Porque, por exemplo, as lojas americanas, quando decidiu que o comércio fecharia,
se mantiveram abertas, inclusive em alguns shoppings, aqui em Santa Cruz, num determinado momento também, porque na constituição da empresa está aqui é supermercado. E aí, juridicamente, serviu, né? Não acobertaria ele para esse propósito? Na minha modesta opinião, não sei o que os colegas pensam, se não tivesse um artigo tratando especificamente do polo de confecções, a resposta seria positiva. Como tem, né? Eu não... O fato, Ney, é que se quisesse o governo do estado considerar os polos de Santa Cruz, de Caruaru e Toritama como shopping, teria dito no mesmo dispositivo shoppings e incluindo essas feiras de negócios. Mas as feiras de negócios dessas 3 cidades, elas foram tratadas de forma muito específica pelo governo do estado, né? Então, entendo diferente daquilo que foi dito pelo Camilo Brito e também, ainda que contenha na razão social a palavra shopping, o que está em discussão nesse momento não é a formalidade daquilo que está descrito na atividade econômica, mas o próprio objetivo da medida, que quando a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou que o governo do estado adotasse essa medida, foi exatamente observando o fluxo que acontece nessas feiras de negócios aqui nessas cidades. Também está, desculpa, Manassés, só para lhe ouvir, também está equivocado o Camilo Brito quando ele trata que os vizinhos, ele usa que expressão, ciúme, alguma coisa desse tipo? Isso. Né? Que os vizinhos ficaram com ciúme, se ele está se referindo a Caruaru e Toritama, eu acho que ele não entendeu a tônica da coisa, porque em entrevista 5 minutos depois de que ele deu aqui, o prefeito Edson Ferreira entrou, e me parece, Ney, que eu não sei se estou enganado, Manassés fez o programa comigo aqui ontem com você, o espírito do nosso gestor municipal era muito mais de abrir aqui também do que de, em nenhum momento sentir que seria de fechar alguma coisa em Toritama, e sim de abrir em Santa Cruz, o nosso Moda Center Santa Cruz. Então, acho que está equivocado, nós somos, como diz meu amigo Sérgio Colin, uma grande família, da nossa família só fala a gente mesmo, as outras pessoas a gente não gosta não. São 7h14, eu vou para um intervalo rápido, só 30 segundos, e voltamos ainda com esse assunto aqui no programa. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Continuando a nossa discussão aqui sobre esse tema, né, fechamento agora do Parque das Feiras e a situação do polo de confecções, Manassés. Há uma sustentação, do ponto de vista jurídico, o fato da constituição da empresa se encontra lá que é shopping. Mas eu entendo também a questão que o Luciano colocou, que é o objetivo da medida. E entende-se que quando se trata do polo de confecções, você, dentro de Toritama, toda aquela área ali, você não pode, Ralf, dizer, por exemplo, que esse empreendimento, ele, de fato, eu não estou questionando o teor jurídico da documentação de constituição da empresa. Eu estou falando o que é fato. O que é fato aqui, por exemplo, o Camilo ontem, na entrevista aqui, citou a definição, por exemplo, do Wikipédia. Quando a gente vai olhar a definição de shopping, de fato, esse empreendimento, Ralf, ele se enquadra em parte, porque, por exemplo, diz que é praticamente um ambiente isolado. Ele se isola, digamos o Shopping Recife. Para você adentrar o Shopping Recife, a pé você anda um pouquinho até chegar lá. Não é uma coisa tão simples de você entrar. Quando a gente olha para essas lojas ou esses centros comerciais que estão no polo de confecções, realmente, especialmente em Toritama, é um conglomerado só. Você não tem como dividir ali o que é feira e o que não é propriamente, porque o movimento, Ralf, é praticamente unificado.
creio que o Estado olhou do ponto de vista muito mais fático, aí vai gerar uma briga jurídica. Certamente, o jurídico desse empreendimento que o Camilo é o síndico, vai questionar juridicamente e vai ter, óbvio, embasamento. Agora, creio eu que o Estado está olhando para a questão fática e, de fato, qualquer pessoa que ande em Toritama não vai ter uma compreensão clara de que ali se trata de um empreendimento shopping propriamente, mas de mais um conglomerado de lojas que vende confecção em varejo e em grosso também. E o fato de fechar apenas no domingo, não diria assim que não é um álibi tão forte do ponto de vista jurídico e do próprio Estado. Agora, levar em consideração de que foi ciúme de uma cidade ou de outra, especialmente Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, não acredito, até porque, como bem tem observado os próprios gestores dessas cidades, a comunicação com o Estado é praticamente zero nesse momento, especialmente quando se diz respeito a que data, por exemplo, vai iniciar a reabertura. Aqui, Essa foi uma reclamação do prefeito Edson ontem aqui na entrevista dele, a falta de comunicação com o governo do Estado. E entendo eu, Luciano, não sei se você comunga com a minha ideia, do que se a ideia de Edilson Tavares e de Edson Vieira é a reabertura, ou de Raquel Lira e de Edson Vieira é a reabertura dos seus polos de vendas, com o de Toritama aberto, seria muito mais fácil que essa reabertura se desse. Eu estou equivocado, Luciano, tem total lógica o que eu estou dizendo. Faz sentido, Ralf. Some-se a isso o fato de que os protocolos que foram utilizados pelo governo do Estado tem uma diferença daqueles que são aqui para o Agreste. Tanto é que nós estamos um pouco atrás daquilo que foi divulgado anteriormente pelo governo do Estado. Nós entramos agora, salvo engano, Manassés, na 4ª etapa. A região metropolitana ou as demais cidades, fora aquelas 85 cidades que estão previstas no decreto, elas estão um pouco atrás, o que, mais uma vez, colabora do que o entendimento de que a interpretação do que é shopping para abertura não estaria ligados aos parques de feiras aqui negócio. E como bem Ralf disse, esse alinhamento das 3 cidades, dos gestores das 3 cidades que representam o polo de confecções, ele é de suma importância para uma decisão como essa. Ainda nesse assunto, há um ponto que chamou a nossa atenção durante a entrevista ontem do prefeito Edson Vieira, que foi citado aqui, né, por Ralf, por Manassés, acredito, que foi a dificuldade de comunicação com o governo do Estado. Inclusive, o prefeito disse que mandou WhatsApp para o secretário e não obteve resposta, né? E fora os contatos que tentou fazer. A prefeita Raquel Lira também. Agora, eu venho percebendo, né, em meio a essa discussão, um sumiço do prefeito de Toritama, Edilson Tavares. Nessa questão, por exemplo, das comercializações em Toritama, a prefeitura poderia ter se posicionado também, né? Acho que ficou meio à deriva aí em relação às decisões do governo do Estado e não tenho lembrança também de ter visto questionamentos do Edilson em relação a essa comunicação com o governo do Estado. Só para apimentar mais a discussão, ele é o único que faz parte da base de apoio do governo do Estado aqui. Eu estou jogando agora esse assunto para vocês, justamente para tentar entender se há uma questão aí política, e acho que Ralf, inclusive, perguntou isso, né, na participação do prefeito, ou se é o problema das cidades, porque eu estou vendo Caruaru e Santa Cruz, mas não estou enxergando esse problema com Toritama. Repare, Ney, do ponto de vista do governo do Estado, prefeituras, eu não posso carimbar que há uma questão política, mas me parece que a falta de aparição pública, já que ele domina muito bem a retórica, do Edilson sendo mais enfático contra essas medidas do governo do Estado e contra essa suposta falta de diálogo dos municípios, aí me parece sim que é uma questão política. Por fazer parte da base, um ano eleitoral, o prefeito Edilson não quis aumentar o tom em torno do governo do Estado. Agora, quanto ser político, a questão entre o governo do Estado e as 3 cidades, eu não posso carimbar, porque realmente seria, da minha parte, seria um erro, né? Carimbar uma coisa que eu não consigo provar que seja. O fato é que a reclamação de Raquel há 30 dias atrás, as reclamações excessivas de Edson, principalmente nos últimos 15 dias, no seu programa político,
do sábado, o prefeito Edson tem feito severas críticas ao governo do Estado no tocante ao trato que ele tem tido com o polo de confecções, né? E fato também que a minha pergunta ao Edson seria que se ele tivesse com a caneta na mão, se ele reabriria o Moda Center, e ele disse que olhando todas as questões que têm que ser observadas, reabriria sim, Ney. Agora, isso também, Ney, reflete, na verdade, a falta de unidade no polo. E não é apenas unidade, eu digo, dos prefeitos em si, mas é do próprio prefeito com seu povo, porque isso pode também, Ralf, o alinhamento cego de um gestor municipal com o governo do Estado, num momento como esse, em que o comércio dessas cidades está clamando por uma reabertura, ainda que gradual, ou encontrando um protocolo, porque uma das coisas que eu acho mais críticas do ponto de vista do governo do Estado em relação ao polo de confecções, que reúne essas 3 cidades, é que não houve sequer a proposta de uma reunião até agora por parte do governo do Estado para discutir, Ralf, sequer um protocolo. Ainda que o governo do Estado diga que só na fase número 7 é que o comércio da feira de confecções vai abrir, mas uma vez que já está na fase 4, não é isso? Nós estamos mais da metade do caminho. Já era para, nesse momento, uma vez que é o governo do Estado que está mandando ver no decreto para o fechamento das feiras, para já estar se alinhando um protocolo para a abertura. Isso não está acontecendo. E ontem, eu acredito até que o prefeito Edson, Ralf, foi até maleável. Ele não quis atribuir a uma questão política, mas tão somente, eu acredito até que uma falha técnica do governo. Isso. Mas o fato é que o prefeito Edilson, nesse caso, parece não estar bem antenado com o povo de sua cidade, no sentido do próprio comércio da cidade, e muito mais antenado com uma questão política, que eu acho que isso pode custar um pouco a ele nesse momento. E uma observação, viu, Luciano? Antes de ouvir você, uma pequena observação é que essa falta de diálogo é a grande reclamação que o governo do Estado tem diante do governo federal, né? O governo do Estado reclama muito que não tem alinhamento do governo federal com os governos estaduais. Não é diferente do que tem acontecido, pelo menos, aqui no nosso polo de confecções. Eu queria abrir uma pequena divergência aí de Ralf Manassés, né, na perspectiva do Edilson. Me parece que ela pode ser não numa perspectiva política, mas numa perspectiva ainda que técnica mesmo, porque as cidades que resolveram ditar decretos flexibilizando aquilo que foi determinado pelo Estado, como foi o caso de Petrolina e Santa Cruz do Capibaribe, tiveram ações ações para que fosse declarado inconstitucionais esse decreto. E talvez o prefeito Edilson, observando essa situação, não queira enfrentar esse tipo de situação. Do ponto de vista... Me permita. Só concluindo o raciocínio, Ralf. Então, talvez seja dentro dessa perspectiva, de uma perspectiva de não querer esse enfrentamento. Agora, quanto à participação do governo do Estado, aí eu concordo com vocês plenamente, de que o governo do Estado ele não tem observado, Manassés, aqui para essa região. E não é somente nesse momento agora que a gente está vivendo da pandemia, não. Mas em outros momentos a gente observa. Mas esse agora, a gente tem observado que as reuniões parece que não acontecem mais. Pelo menos os prefeitos assim deixam transparecer, né, que não existem reuniões de alinhamento para essas decisões. E aí vamos também fazer com que os prefeitos deem a mão à palmatória, né, principalmente cidade de Santa Cruz e Toritama, e aqui eu quero excluir a cidade de Caruaru, pelo instrumento que os prefeitos têm em mãos, e nós comentamos aqui nesse programa já, um consórcio, Ralf, como é o caso do CONIAP, do qual o prefeito Edson, inclusive, é presidente, que é um instrumento forte para que ele pudesse levar o grupo de cidades, porque quando a gente fala do polo de confecções, não é só essas cidades que vendem as mercadorias, mas as cidades que estão no entorno das cidades de Toritama e de Santa Cruz, que fazem parte desse consórcio, que é um instrumento forte de discussão junto ao governo do Estado, e acho que é preciso que haja uma atuação forte também dessa entidade, de modo a fazer com que o governo volte os olhos aqui para essa região e possa discutir de forma mais séria esse momento que nós estamos passando. Meu querido Luciano, a abordagem que eu e o Manassés fizemos a respeito do prefeito Edilson não foi do ponto de vista dele decretar alguma coisa, mas foi a fala dele mesmo. Cheguei a citar até a retórica que o prefeito tem,
né? A omissão, a ausência da fala do prefeito. É um silêncio. O silêncio chama a É atenção. um silêncio. Porque Mas aí nesse ponto eu concordo nesse silêncio, como eu disse, em face de um instrumento, salvo engano, inclusive o Edilson, ele é vice-presidente do CONIAP, né? Eu não vejo sob a perspectiva do fato de ter o apoio do governo pela questão eleitoral, coisa e tal, mas ele tem um instrumento forte nas mãos, né, junto com o prefeito Edson Vieira, que eles poderiam articular esse instrumento que eles têm, que é o consórcio, para ampliar essa discussão sobre as feiras aqui da região. Mas acredito, sabe, Luciano, que eu estou colocando do ponto de vista do prefeito como cidadão, que não quer ver uma feira de sua cidade fechada. São mais de 100 dias na situação. Quanto tempo vai mais levar? Mais 20 dias? Mais 30? Quanto tempo vai se levar sem que haja, no mínimo, um chamamento do governo do Estado para dizer, olha, vamos fazer uma reunião aí em Caruaru ou em Santa Cruz para o governo do Estado se mostrar sensível. O que se percebe é que há uma ausência de sensibilidade por parte do governo do Estado no caso do fechamento do polo de confecções. Porque já era, volto a repetir, nesse caso eu vejo a reclamação do prefeito Edson, eu vejo a reclamação da prefeita Raquel, dizendo, olha, está faltando uma conversa mais firme, clara, um diálogo franco do Estado com os prefeitos do Agreste. Não há. E aí... Ficou claro, inclusive, Manassés, na entrevista do prefeito aqui ontem, que o canal tá fechado para ele. Sem dúvida. Manda uma mensagem de WhatsApp e não é respondida a mensagem de WhatsApp do prefeito. Eu não sei se o prefeito está assistindo o nosso programa, se ele tiver, ele pode mandar no meu WhatsApp aqui, se o secretário respondeu a ele ou não a essa altura do campeonato. Ralf, quando o secretário de Saúde estadual esteve agora em Caruaru, antes da decretação do lockdown em Caruaru e em Bezerros, a prefeita Raquel Lira não tomou conhecimento. Foi isso que ela disse nas redes sociais. O secretário estadual de saúde esteve em 2 hospitais da cidade de Caruaru e a prefeita não tomou conhecimento. Isso é notório que há um rompimento do ponto de vista do diálogo e não deveria haver, ainda que nesse momento os prefeitos, digamos, o Edson e a Raquel, não façam parte da base governista, mas nesse momento é um momento em que não dá para se pensar lado A e lado B, ainda que seja um ano de eleição, de tal modo que as eleições, as datas estão adiadas aí para o mês de novembro. Por quê? Demonstrando a preocupação com todo esse momento que o país está vivendo. Então, era o momento do prefeito de Toritama se mostrar pelo menos um homem que reclama, que diz, olha, a gente está precisando do diálogo, somar força do ponto de vista de um cidadão que, como prefeito, precisa que o Estado dialogue melhor com os municípios, mas não é isso que está havendo. Há uma ausência, sim. Eu entendo que está havendo uma ausência. E assim, do ponto de vista institucional, a gente também deve citar que as críticas estão acontecendo, Manassés, mas são críticas com bastante polidez, né? Tanto o prefeito Edson quanto a prefeita Raquel, Luciana, eles têm feito críticas, mas críticas polidas, né? Institucionais, reclamando da falta de diálogo. Nada que extrapole qualquer tipo de respeito com o governo do Estado. É preciso também se pontuar isso. São 7h30, eu vou para o intervalo e volto com a seguinte informação. O Ministério Público de Pernambuco recomenda que Santa Cruz cumpra protocolo de óbitos. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, você encontra as melhores marcas de calçados masculinos, femininos e infantis com os melhores preços da cidade. Fique na moda e economize com as ofertas imperdíveis do Grupo Porfírio. Vá em uma de nossas lojas e confira as novidades. A maior variedade em calçados com conforto e qualidade. Siga o nosso Instagram, @Porfírio Calçados. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Olha, após receber denúncias de que médicos e enfermeiros de Santa Cruz do Capibaribe não estavam realizando testes de pessoas que haviam falecido subitamente e emitindo a declaração de óbito, sem nem ao menos ter certeza real da causa-morte, o Ministério Público de Pernambuco recomendou à Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, a unidade de pronto atendimento do município, a direção do Hospital Raimundo Francelino Aragão e a direção do Hospital de Campanha da cidade, que observem e fiscalizem o cumprimento de diversas normas de determinações relativas a protocolos de óbitos que devem ser cumpridos por profissionais, médicos e equipes de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. O primeiro promotor de Justiça Civil de Santa Cruz, o Lúcio Carlos Malta,
ainda ressaltou no caso da desobediência dessas normas que constam nas notas técnicas expedidas pela Secretaria Executiva Estadual de Vigilância de Saúde. O fato deverá ser imediatamente comunicado às autoridades pertinentes a fim de apuração de eventuais condutas criminal contra a incolumidade, é isso? Isso, incolumidade da saúde pública, conforme restabelecido pela outra portaria da Secretaria Estadual de Saúde. O promotor destacou que, abre aspas, tal inércia pode ocasionar riscos, por exemplo, aos familiares que, no momento do velório, possam ter contato direto com o paciente infectado com o novo coronavírus. Fecha aspas. Nós vamos agora trazer uma participação do promotor Lúcio Malta, está conosco ao vivo agora através do Skype, para explicar um pouco mais em relação a essa apuração feita pelo Ministério Público e a recomendação feita agora à Secretaria de Saúde local e aos hospitais. Promotor, muito boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite a todos que fazem o programa independente. Nós trouxemos aqui um texto com base naquilo que foi divulgado hoje pelo site do Ministério Público. Eu queria que o senhor mesmo explicasse como foi que chegaram essas denúncias e o que tem realmente de concreto nas apurações feitas pelo MP. Bom, Ney, nesses tempos de Covid tem sido muito complicado dar conta de tanta informação, de tanta denúncia que chega. Mas aquelas que apresentam um grau de relevância maior, a gente dá uma certa prioridade. E aí chegou a informação ao Ministério Público por meio de algumas denúncias de que alguns corpos eles estavam sendo velados sem nem ao menos se saber a causa real da morte. Eu vou explicar para deixar bem claro aqui para o internauta. Quando uma pessoa vem a falecer, o médico ele apresenta um DO, que é uma declaração de óbito. Essa declaração de óbito, o médico ele apresenta a partir dos sintomas que a pessoa teve enquanto estava viva, obviamente. Então, se era uma pessoa que apresentava câncer, ou algum tipo de comorbidade, ou qualquer tipo de patologia, e o médico já vinha acompanhando aquele paciente, naturalmente que na declaração de óbito, o médico ele irá atestar a causa real da morte. O que é que acontece? Em Santa Cruz de Capibaribe, como havia ao receio da Secretaria Municipal de Saúde, de que muitas pessoas viessem a falecer e não pudessem se conhecer a causa real da morte, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu o seguinte fluxo. Olha, qualquer pessoa que venha a falecer em Santa Cruz de maneira súbita, seja em seu domicílio ou em via pública, ou seja, faleceu de maneira súbita e é levada para o necrotério, tem que ser feito uma testagem. E essa testagem ela é feita para que se saiba qual foi a causa real da morte. Porque se de fato aquela pessoa morreu em razão de Covid, não se pode fazer o velório dela. Porque imagine, se faz um velório e no ato do velório os familiares não têm conhecimento de que aquela pessoa está com Covid e eles vêm a ser infectados pelo Covid. Então, o fluxo é muito simples. Morreu de maneira súbita aqui em Santa Cruz do Capibaribe, se leva para o necrotério, no hospital municipal, e lá no hospital municipal, o enfermeiro ou o médico de plantão procede com o teste SUAB, né, que é um teste que é feito no nariz, né, e por meio desse teste se tem real conhecimento se a pessoa tinha Covid ou não. Então, o fluxo que foi estabelecido em Santa Cruz de Capibaribe, ele tinha como finalidade evitar que um corpo viesse a ser velado, e aqui no interior se tem esse costume de velar o falecido em suas próprias residências, né, ao contrário, por exemplo, da capital, mas no interior se tem esse costume de velar muitas vezes na residência em que o falecido vivia, e muitos dos familiares acabavam teriam a possibilidade de pegar, se não soubesse a causa real da morte. Então, esse fluxo ele deve ser observado sob pena do médico aí incorrer numa responsabilidade administrativa e criminal. Ok, doutor. Aproveitando sua participação, queria também saber um pouquinho em relação à impressão que os promotores de justiça estão tendo. Eu tenho certeza que deve haver esse diálogo, né, entre a promotoria de Santa Cruz, com a promotoria dos outros municípios também, sobre essa questão da reabertura do comércio nesse momento. Olha, Ney, essa é uma questão que
ela foge muito do âmbito jurídico. Para se ter uma abertura do comércio, para se ter a abertura dos principais serviços, a abertura da indústria de uma maneira geral, eu acredito que deve ser feita uma análise cidade a cidade. Eu acho que fica muito complicado para o gestor público ele ter que aceitar uma decisão, muitas vezes, vinda de cima para baixo, né? Eu acho que, realmente, a melhor decisão partiria, sim, das autoridades sanitárias. A partir do momento que você verifica que uma cidade ela tem condição de reabrir o comércio, a indústria, porque são diminutos os casos naquela cidade, e ela comporta, por meio de um hospital de campanha ou por meio das suas unidades de saúde, eventuais pessoas que venham a ser contaminadas, então eu não vejo problema nenhum na reabertura. Mas isso depende muito de cidade para cidade. E eu diria até que a melhor pessoa para testar isso não é o promotor de justiça, não é o prefeito, não é o vereador, mas sim as autoridades sanitárias. Já que a gente está nas proximidades das eleições, daqui a pouco mais de 4, 5 meses, eu uso como exemplo a questão das eleições. Nós teríamos aqui a data de 4 de outubro, foi adiado para 15 de novembro, com a possibilidade da eleição ser até o dia 28 de dezembro. E quem é que vai definir se a eleição vai ser até o dia 28 de dezembro? As autoridades sanitárias. Então fica muito complicado para um promotor de justiça, para um vereador, para o prefeito, enfim, para quem quer que seja, dizer se deve ou não reabrir. Eu acho que isso é uma decisão que cabe muito mais às autoridades sanitárias, verificando se os índices naquele determinado município eles estão baixando e se comporta, por meio das unidades de saúde, uma eventual segunda onda. Ok, doutor Lúcio, muito obrigado pela participação e atenção sempre que é dada aqui ao programa. Bom, eu que agradeço, né? Conversamos então com o promotor Lúcio Malta, né, acompanhando essas informações, hoje divulgada, como eu falei, no site do Ministério Público, essa recomendação feita pela promotoria aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Intervalo rápido, 30 segundos, e a gente volta aqui do estúdio. Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz. Ok, continuando então com a nossa pauta, eu vou falar agora sobre a política local. Uma declaração do deputado federal Silvio Costa Filho, recentemente, em uma entrevista ao comunicador Alberto Xavier, movimentou os bastidores da política de Santa Cruz. Silvio Costa, que preside o Republicanos em Pernambuco, disse que o compromisso de Zé Augusto e Tales é fortalecer o partido no município. Silvio completou que, se dependesse dele, Zé Augusto deveria ser o candidato a prefeito e os republicanos ter mais esta opção. Vamos trazer então um vídeo com um trecho dessa entrevista. O compromisso de Zé e de Tales é poder fortalecer o partido no município. Nós não conversamos ainda sobre o processo eleitoral, a gente vai sentar para conversar e decidir a melhor estratégia. Se depender de mim, eu acho que Zé Augusto deveria ser candidato a prefeito e os republicanos ter candidato a prefeito. Entretanto, já dizia Tancredo Neves que a eleição majoritária ela não depende apenas de um desejo pessoal, e sim de um conjunto de fatores. A gente sabe que Zé Augusto Maia é respeitado, foi deputado federal, prefeito por 2 vezes, construiu ao lado de muitos o Moda Center, que é fundamental para a economia da cidade e da região, e acho que, se depender de mim, ele deveria disputar a prefeitura. Ele tem o apoio, tem a confiança do partido. Entretanto, na hora certa, nós temos que sentar à mesa com outros partidos que a gente tem dialogado para tomar a decisão da nossa melhor estratégia. Vocês querem falar sobre o assunto? Fica à vontade. Há muito que nos bastidores já se especulava a possibilidade, primeiro do Tales, o Zé Augusto, o próprio Augusto, participar da chapa majoritária, né? Seja lá no início
bem no início com Fernando, seja na composição com Augusto, com o Elinho, ou em dias recentes, quando se comentou a possibilidade do PSB negar a legenda para o Elinho Aragão, já se comentava também a possibilidade de um Maia presente em uma chapa majoritária. Ou seja, há muito essa presença de um Maia na chapa majoritária, ela é discutida aqui na cidade. O fato é que agora, com essa fala do Silvio Costa Filho, isso fica cada vez mais concreto, sendo que não na composição de um vice, como se imaginava, mas encabeçando a chapa. E aí o deputado Silvio Costa ele usou uma frase muito emblemática, Ralph e Manassés. Ele disse que para ser candidato não basta uma vontade pessoal, mas é um conjunto de fatores. E me parece que nesse contexto o Zé Augusto ou o Thales reúne esse conjunto de fatores falado pelo Silvio Costa, o que do contrário, em relação a Elinho, é mais um desejo pessoal do que esse conjunto de fatores, porque a gente não vê até agora uma posição firme do PSB em prol de sua candidatura. Agora, tem um fato aí, Luciano, que a visão do Silvio Costa, ela, nesse sentido, ela diverge totalmente da própria fala de Zé Augusto, aqui pelo menos até um tempo atrás, né? Que esse é um desejo do grupo, que é um desejo do povo, e se já não bastasse uma divisão no grupo pelo fato de Fernando Aragão continuar dizendo que é pré-candidato e que não vai abrir mão dessa candidatura quando o registro chegar ao seu devido momento, agora o negócio embaralha, porque o silêncio de Zé Augusto é o que chama a atenção. O silêncio do Augusto Maia também chama a atenção, e do próprio Thales. Porque diante de uma declaração dessa do deputado que nós acabamos de ouvir, era para no mesmo instante, no mesmo programa, o Zé Augusto ligar dizendo não, nós temos um projeto já fechado. Talvez o deputado Silvio Costa Filho se enganou, não se empolgou de repente com alguma coisa, mas nós temos uma pré-candidatura posta, e a candidatura de Elinho, que nós estamos costurando agora, é apenas a composição da vice-candidatura. Mas esse silêncio de Zé Augusto é muito estranho. Falta, Ralf, nesse momento, já que se busca a unidade do grupo, especialmente em torno da candidatura de Elinho, até porque a pré-campanha de Elinho está na rua. Elinho está aí, está andando. Se você perceber as entrevistas de Elinho, a forma como ele está falando é uma outra postura, inclusive, daquela primeira entrevista que teve aqui nesse programa independente. Então ele foi adiante, ele está acreditando nesse projeto, que, diga-se de passagem, a partir da palavra do próprio Zé Augusto, que já esteve aqui também nesse programa, não é um projeto pessoal de Elinho, até porque ele faz um contraponto em relação ao discurso de Fernando Aragão, dizendo que a pré-candidatura de Elinho é uma pré-candidatura do grupo, de 3 ex-prefeitos apoiando, que é ele, o Aragãozinho, o Tonho do Pará, das grandes lideranças, dos principais vereadores e tal. Então ele levanta isso, e aí chega um deputado federal que é apoiado pelo próprio Zé Augusto de Santa Cruz e diz isso. Rapaz, sinceramente, falta uma palavra nesse momento. Quem sabe não fosse agora. Zé Augusto pode estar ouvindo o programa e entrar aqui para desmentir o deputado, dizer não, a gente tem uma pré-candidatura posta e a do Elinho, porque do contrário é uma situação muito, agora muito delicada. A dúvida é se o Silvio Costa falou isso sem ter combinado nada, né, com o Zé Augusto, sem seu consentimento. Deixa eu fazer uma pergunta a Ralf difícil de responder. Certo. Ralf já começou a rir. A pergunta é simples. Um vídeo do presidente estadual do PSB. Venha com essa história de novo. Calma, rapaz, eu não fiz a pergunta ainda. Um vídeo do presidente estadual do PSB garantindo legenda para um candidato a prefeito em Santa Cruz, até agora não apareceu. Mas do Republicanos acho que seria mais fácil, né? Olha, Ney. Outro vídeo você queria? Você. Ney vai montar um Big Brother dos presidentes de partido. Veja só, meu amigo Ney Lima, não tem meio termo nessa história. Não tem meio termo. Ou o Silvio Costa não conhece nada da política de Santa Cruz, ou ele sabe muito mais do que a gente sabe. Repito, ou o Silvio Costa não conhece nada da política de Santa Cruz,
ou então ele sabe muito mais do que a gente que convive nos bastidores sabe. Porque uma declaração, nós não estamos falando, com todo respeito ao cargo, a um aspirante a vereador, não. Nós não estamos falando, com todo respeito ao cargo, a um aspirante a conselheiro tutelar, não. Nós estamos falando de um deputado federal tarimbado. Um homem que não entrou na política ontem, não. Um homem que teve 2 mandatos de deputado estadual e foi a única voz, talvez a única, ou talvez a mais latente voz de oposição ao governo do PSB nos últimos 8 anos. Agora se reaproximou mais do Palácio. Mas nós estamos falando, Luciano, de um deputado que sabia para onde ele estava falando, com quem ele estava falando, sabia que Alberes, a quem eu mando um abraço, iria vincular essa entrevista aqui em Santa Cruz do Capibaribe também, né? E sabia que isso que ele estava dizendo tinha repercussão, iria ter uma repercussão. Nós não estamos falando de um cara que é alheio à política, não. Estamos falando de um político que tem como pai, um dos maiores atores da política brasileira em 2016. Em 2016, que é o Silvio Costa pai, certo? Será que o Silvio Costa, tão influente na política do Brejo, capaz de unir Mamão e o boy, com sua esposa, desculpa, Jataúba, capaz de unir Mamão com o boy, passa por dentro de Santa Cruz e não tem a curiosidade nem de perguntar ao seu aliado de primeira hora, que se filiou ao seu partido, como é que anda, quem ele apoia em Santa Cruz, eu acho que é muita ingenuidade da nossa parte acreditar nisso. É muita ingenuidade, é ferir a minha pouca inteligência achar que o Silvio Costa disse isso, soltou isso sem querer ou de repente, ou isso não foi pensado para que fosse solto, né? É uma questão que comum totalmente com o que o Manassés disse. A fala de Silvio Costa fala muito, tanto quanto a ausência de fala dos 3 maias, o Zé Augusto, o Thales e o Augusto, não é? A ausência deles falarem sobre o caso, de desmentirem, de desautorizar, a palavra não é nem desmentir, é desautorizar o Silvio Costa a colocar termos como esse publicamente, me chama bastante atenção. Fato que já chama atenção desde o começo é todo mundo ter ido para o PSB e só Zé Augusto e Thales ter ficado no Republicano. Isso já faz, para quem vive bastidor, para quem conhece o histórico de Zé Augusto, já chama atenção, já liga o sinal de alerta. Se todo mundo vai para um partido, né? Repare quem não foi. Zé Augusto e Thales ficaram no Republicano, Ernesto lutando pelo seu mandato foi para o PCdoB, né? E o Diomedes ficou no PT, mas os outros ingressaram no PSB. Por quê? A tônica era que o PSB teria que ter um candidato. A essa altura do campeonato, vem o Silvio Costa e solta uma dessa, eu acho que nós poderemos ter surpresa para alguns, para outros, nem tanto nos próximos dias, Ney. O Ralf, acho que para fechar essa brilhante narrativa que você fez, usar como o Silvio Costa mencionou o Tancredo Neves, usar outra frase do Tancredo Neves também, né? Na política não há coincidências. Pois é. Não existe coincidência na política, Luciano, e não existe coincidência principalmente quando você trata de um ator político como o Silvio Costa. Ele foi o que encabeçou o Pernambuco de verdade, um contraponto ao Todos por Pernambuco do governo do Estado. Me permita, o Silvio Costa e o Zé Augusto também, viu? Exato. São duas figuras... Dois atores que precisam ser respeitados dentro da cena política. Zé Augusto chegou a ser deputado federal. Tá certo que numa eleição atípica que dificilmente vai acontecer. Mas em tempo de corona eu já não suspeito mais de nada nesse mundo. Mas uma eleição... Não duvida, né? Não duvido mais de nada. Mas uma eleição em tempo de tornado no Maranhão, eu não duvido mais de nada. Mas uma eleição muito atípica, mas que não tira o mérito do Zé Augusto. Ele se tornou deputado federal. Veja só, essa matéria foi publicada numa cadeia de rádio, que se tem uma coisa que
que a Alberes tem a divulgação numa cadeia de rádio, inclusive nessa rádio que transmite o programa, o nosso programa independente, que é a Rádio Vale do Caparibe. Essa especulação do Silvio Costa também passou pelas cortinhas do nosso amigo Romenick, não é? E em nenhum momento o Silvio Costa foi desautorizado. Vamos dizer, usar um termo educado, alguém dissesse que o Silvio Costa se equivocou nessa história toda. Então, às vezes o silêncio fala muito mais do que as palavras, dona Célia. Agora, talvez também, viu, Ralf, e esse silêncio para mim é o que mais pesa. Eu entendo o seguinte, que a palavra do deputado tem muito peso, mas porque a questão não se trata de uma eleição estadual, é de uma eleição municipal, onde os atores aqui estão se degladiando em busca de luz para saber quem vai ser o candidato Taboquinha na eleição, se é uma candidatura só ou se são duas. Agora, pense bem também o seguinte, que um deputado federal da envergadura do Silvio Costa Filho não tem um conhecimento apenas do município, Ralf. Ele tem um conhecimento também de Estado, do ponto de vista Recife, e também tem um conhecimento do ponto de vista do que está acontecendo entre os partidos. Talvez ele esteja apenas apontando um caminho que pode ser dado diante de conversas que possam já estar acontecendo, não apenas em Recife, não apenas dentro do Palácio do Campo das Princesas, mas também aqui nos bastidores da política de Santa Cruz do Capibaribe. Muita coisa pode estar acontecendo e essa palavra do Silvio, somada ao silêncio de Zé Augusto e do Thales e do Augusto Maia, sejam justamente a construção de uma narrativa que já esteja ocorrendo, tanto dentro do município de Santa Cruz, como também em Recife. Outro momento aconteceu coisa muito parecida. No ano de 12, o Zé Augusto tratou toda a sua pré-candidatura em Brasília, quando era deputado. Quando ela veio para Santa Cruz, ela veio já mastigada e posta. Esses políticos importantes, assim como o Silvinho aí, eles gostam de frase de efeito, né, Luciano? Eu não me admiro se amanhã ele trate com uma possível pré-candidatura de Zé Augusto, como ele tratou, ele trate e traga a frase do Magalhães Pinto, né? Que a política são como as nuvens do céu. Ralf, seria possível novamente o Tamborete voltar à cena? Eu não duvido. Você não duvida? Eu não duvido porque não falta, e o Tamborete voltar à cena não falta vontade. Talvez falte oportunidade e musculatura política. Talvez ela já não seja tão enrijecida como foi outrora, 2000, 2004, 2008, 2010. Mas vontade ainda é aquela mesma, Manassés. Pois é. A última informação do programa, muita repercussão em Taquaritinga do Norte durante os últimos dias. Durante entrevista ao programa cotidiano da cidade em debate na Rádio Filadélfia, o vice-prefeito de Taquaritinga do Norte, Gena Lins, confirmou o fato que vem sendo comentado nos bastidores políticos da Dália da Serra. O caso de um assessor que foi morar na Argentina, porém continuou recebendo o salário da Prefeitura de Taquaritinga do Norte. Vamos trazer então um vídeo com um trecho dessa entrevista do vice-prefeito. Márcio, eu queria que você perguntasse ao vice-prefeito como é que ele explica, o caso de um cidadão, que eu vou manter o nome em sigilo, por ética e tal, que estava lotado no gabinete do vice-prefeito e recebeu salário por 10 meses da Prefeitura de Taquaritinga do Norte. Os dados estão no portal da transparência do município e, de acordo com informações, esse cidadão que estava lotado no gabinete do vice-prefeito estudava e residia na Argentina. Queria que ele explicasse isso aí para a população do município. Um grande abraço. Pergunta muito interessante. Bom dia, Paulo. Muito boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, se trata de uma pessoa ligada a mim e eu não fujo aos meus atos. Foi uma pessoa que foi contratada para ser meu assessor, no período estava na cidade, vota na cidade, tem domicílio na cidade, estava me assessorando. E o que é que nós acertamos? Ele combinou que em junho precisaria viajar, mas a gente sempre nos mantivemos em contato. E ele disse que ia fazer um processo de revalida, que ia voltar para o país, estava estudando, mas em junho estaria à disposição
para a gente dar continuidade ao trabalho. Bem, eu aguardei até junho. Em junho, entrei em contato. Tem que se entender que o prefeito não está na execução. Ele era apenas um assessor e assessor acessório de qualquer lugar. E hoje a internet e a rede social nos ajuda para esse sentido. E a gente estava sempre trocando informações, ele sempre a par do que estava acontecendo, continuou me dando assessoria, como por exemplo hoje, o assessor jurídico do município mora em Recife. E quando ele é preciso, ele vem ao município, ou senão o prefeito entra em contato e ele manda... Os deputados estaduais e federais, eles têm assessores espalhados por várias partes, né? Não sei se é mais ou menos isso que você quer chegar nessa questão da assessoria. Que tipo de assessoria era essa feita por esse rapaz? Ele tem o poder de me dar uma assessoria como vice-prefeito, quais situações do dia a dia, o que precisava se ir trocando e informações, e ajuda propriamente na própria execução do cargo. Então, quando foi no período de junho, eu o procurei, aí eu liguei para ele, procurei se estava tudo certo para voltar em junho. Ele disse que só em dezembro. E quando foi em outubro, eu perguntei, tudo certo, ele achou dificuldade para dezembro, aí eu exonerei imediatamente, eu não esperei, mas nem por isso. Eu exonerei, por quê? Porque eu não vi que não ia voltar, vi que não ia ter tempo, mas não tinha nenhum problema até hoje dele estar, porque ele estava me prestando uma assessoria e me ajudando tudo aquilo que eu... só um minutinho, Márcio. Naquilo que eu ia precisar. Então, eu senti já aqui em um programa, Jurandir, por exemplo, tentando entrar nesse mérito, como se o que eu cometi foi a mesma coisa que ele cometeu, como, por exemplo, de vigias fantasmas lá na Câmara, lá ele teria que ter, realmente, e os vigias de lá não tinha. Mas assessor já está dizendo, Paulo, é para assessorar, é para apoiar e não interessa a distância nem onde esteja. Então, acho que eu respondo. Bom, a gente vai trazer esse assunto amanhã, tá certo, no programa. Hoje não dá mais tempo. Mas os nossos debatedores ficaram aqui mudos, calados e prestando muita atenção nesse conteúdo e vão estudar, são advogados. Eu tenho só uma sugestão. Para trazer amanhã um parecer aqui. Se pode ou se não Argentina pode. E eu faço o programa do Live Skype. Essa sugestão foi de Marília ali agorinha. Ela já disse que podia atualizar o blog de lá. Tem coisa que dá para fazer, né? Agora, um assessor na Argentina, 9 meses recebendo. A gente vai tratar sobre isso no programa de amanhã. Manassés, Ralf e Luciano, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Tem os 3 amanhã de novo, não? Eu não sei, eu acho que eu não. Eles dois vão vir. Eu vou para a Argentina, mas faço lá via Skype. Você manda por escrito seu parecer sobre essa matéria. Amanhã eu não posso estar da igreja online, né? Não dá para fazer via Skype. Não é o primeiro culto. A você que nos acompanha, então, o nosso boa noite, né? O nosso abraço de sempre. E voltaremos amanhã às 19 horas. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.